Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Hoje, nós veremos na videoaula 3 a indústria cerâmica e da produção de cimento, iniciando com a indústria cerâmica. Indústria cerâmica que tem seus primeiros registros milenares e que remetem ao Antigo Egito e à China, há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Dentre os antigos fragmentos cerâmicos encontrados por arqueólogos, nós podemos destacar as cerâmicas vidradas com o nome do rei Menes do Egito, que datam de 3.000 anos antes de Cristo, e o túmulo do imperador Qin Shi Huang e seus soldados de terracota, que data de 201 a 209 a.C. Outras civilizações com registros importantes na história cerâmica foram os assírios, no século 6 a.C., e os babilônios, que usavam cerâmica com ladrilhos esmaltados em azul, cinza e creme e ainda relevos decorados. Na primeira imagem nós temos então a representação real aqui de cerâmicas assírias, onde vocês podem verificar os ladrilhos esmaltados de multicores, que data do século 6 a.C., e na imagem seguinte o portal de Istar, na Babilônia, com data de 575 a.C., e na ampliação vocês podem também notar os ladrilhos esmaltados com relevo decorado. Também podemos destacar a cerâmica desenvolvida pelos persas em cerca de 550 a.C. e que fabricavam objetos em argila cozida em alto brilho e com cores obtidas a partir da mistura de óxidos metálicos. Por sinal, esse método é usado até hoje para colorir cerâmicas. Então, destaque nós temos então a cerâmica persa de 550 a.C. e os frisos dos arqueiros de Susa, datado entre 404 e 359 a.C. Ao longo dos tempos, a cerâmica foi evoluindo até os dias de hoje, mas não sem contar com os esforços dos gregos, romanos, chineses, ingleses, italianos, franceses, alemães e americanos, que apesar de possuírem uma tecnologia muito avançada para a época, apresentavam uma produção basicamente artesanal. Por conta disso, por muitos séculos, os materiais cerâmicos foram sinônimo de produtos luxuosos e exclusivos, devido basicamente a essa produção artesanal. Contudo, após a Segunda Guerra, a produção de produtos cerâmicos, tais como as lajotas, como os tijolos furados ou tijolos baianos e as telhas, e os azulejos, apresentaram um desenvolvimento industrial considerável com o advento das técnicas de produção. A possibilidade de produzir em escala industrial baixou os preços e os tornou acessível a grande parte da população. Na fase final do pós-guerra, os revestimentos cerâmicos foram usados principalmente para satisfazer necessidades funcionais, tais como de higiene e de limpeza, e desse modo empregados em banheiros e cozinhas. Com a evolução rápida do processo produtivo, a cerâmica passou então a ser uma opção para outros ambientes domésticos. No Brasil, o uso de materiais cerâmicos teve início apenas no século XVII, com a importação dos azulejos em estilo barroco de Lisboa, intensificando no século XIX devido à dependência cultural, econômica e política de Portugal. Contudo, esses revestimentos cerâmicos também apresentavam alto custo, sendo aplicados em sua grande maioria nos interiores de construções. Dados mais recentes mostram que o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de revestimentos cerâmicos e a indústria cerâmica participa com 1% do PIB do país. Nessa imagem nós temos então os principais produtores mundiais no período de 2009 a 2012, onde nós temos a produção ano desse período
os milhões de metros quadrados produzidos e os países que são os principais produtores, onde podemos observar que a China é o principal produtor, seguida de Brasil, que é o segundo maior produtor e consumidor, Índia, Irã e Itália. Por convenção, o setor cerâmico é dividido em 12 segmentos, que se diferenciam pelos produtos obtidos e mais precisamente pelo mercado onde eles estão inseridos. Esse setor se inicia então com a cerâmica, é composto então pela cerâmica estrutural ou cerâmica vermelha, que nós já falamos anteriormente, composta pelas lajotas, né? No caso aqui os tijolos furados e as telhas, as matérias-primas naturais, como o calcário, por exemplo, os revestimentos, que são os pisos e azulejos, as fritas, vidrados e corantes, e aí como exemplo nós temos os esmaltes, os refratários, na verdade os tijolos refratários, que são tijolos que retêm o calor ou impedem a transferência do calor, que são muito empregados, por exemplo, em estruturas como essa de churrasqueiras ou fogões a lenha, para impedir conservar o calor no interior do fogão e impedir que esse calor passe para a parte externa, e no equipamento de laboratório muito conhecido por vocês, que é a mufla. Uma mufla é toda revestida com tijolos refratários, justamente para que se possa atingir altas temperaturas. Nós também temos as cerâmicas técnicas especiais, como as utilizadas nas facetas de porcelana ou nas próteses dentárias de porcelana. E os sanitários, que nós já havíamos falado anteriormente. Temos também as louças de mesa e adornos, os equipamentos para cerâmicas, as cerâmicas elétricas, que estão sendo bem utilizadas nos últimos tempos. Aqui, como exemplo, nos ferros elétricos, que tem a base de cerâmicas, as chapinhas, né, para alisamento de cabelo, e os disjuntores, que também têm seus componentes internos de cerâmica. Temos também as matérias-primas sintéticas, como a alumina, e os abrasivos, onde nós temos novamente a alumina, que é um abrasivo muito empregado no creme dental para dar a percepção ou garantir um maior branqueamento do dente. E quais são então as principais matérias-primas empregadas na produção dos produtos cerâmicos? As principais, então, usadas com destaque são a argila, o feldspato e a areia, que são os principais componentes clássicos. A argila, por sinal, são silicatos de alumínio hidratados, formado pela ação do intemperismo nas rochas ígneas. Basicamente, essa estrutura da argila, que é composta por hidroxilas, silício, ocasionalmente alumínio, também pode estar compondo essa estrutura, oxigênios, moléculas de oxigênio, alumínio, ferro ou magnésio, em azul, cátions intercambiáveis, que podem ser sódio, potássio, cálcio e magnésio. Então, basicamente, essa é a estrutura da argila, que, como eu falei anteriormente, são silicatos de alumínio hidratado e que são formados pelo intemperismo das rochas ígneas. A argila ela pode ser encontrada próximo a rios, muitas vezes formando barrancos nas margens, e apresenta-se nas cores branca e vermelha. Como exemplo, nós temos aqui a argila branca, que é muito utilizada como um tipo de máscara na indústria cosmética, né, como máscara de embelezamento facial. Ela forma uma família de minerais filosilicátions hidratados, aluminosos de baixa cristalinidade e diminutas dimensões, algo em torno de 4 micrômetros, partículas menores que 4 micrômetros. E ela é formada, a argila, basicamente pela caulinita, que é um óxido de alumínio sílica hidratada, a montimorilonita, que é um óxido, um composto hidratado formado por um óxido de cálcio e magnésio juntamente com silício,
a sílica, perdão, e as ilitas, que são formadas por óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de alumínio, óxido de silício, que é a sílica, e água, todas em proporções variáveis. As argilas são geralmente estáveis nas condições termodinâmicas e geoquímicas da superfície terrestre ou crosta rasa. Porém, são plásticas e moldáveis quando fragmentadas e umedecidas, rígidas quando secas e vitrosas quando queimadas em alta temperatura. Em quase todas as argilas usadas na indústria cerâmica, o mineral básico é a caulinita, embora às vezes se use também a betonita, cuja base é a multimurilonita, quando se deseja uma maior plasticidade ao meu produto cerâmico. Como as argilas apresentam uma grande variação em suas propriedades físicas e quantidades variáveis de pureza, tipo fluorespato, quartzo, óxido de ferro, entre outros, é necessário realizar um processo de beneficiamento dessas argilas. Basicamente, nós utilizamos para esse beneficiamento operações unitárias de natureza física, tal como separações granulométricas, assim como peneiramento ou a decantação, ou operações físicas de filtração e secagem. A purificação química também pode ser usada para produzir matéria de elevada pureza, como a alumina e o óxido de titânio. Já o feldspato é o principal fundente empregado nas formulações cerâmicas. Ele pode estar presente na argila da jazida ou ser adicionado conforme a necessidade. Os três tipos mais comuns de feldspato usados são os potássicos, sódicos e cálcicos. A seguir, nós temos a representação da formação da caulinita a partir de um feldspato potássico, onde nós temos esse feldspato potássico agindo com CO2 e água, formando aqui o carbonato de potássio e a caulinita, além da sílica. Por fim, o terceiro constituinte principal dos produtos cerâmicos é a areia ou sílica, que nós já destacamos bastante, o óxido de silício. Segundo a NBR 7211/83, a areia se divide granulometricamente em areia muito fina, quando a granulometria varia entre 0,15 e 0,6 milímetros, areia fina de 0,6 a 1,2 milímetros, areia média de 1,2 a 2,4 milímetros e areia grossa quando tem granulometria de 2,4 a 4,8 milímetros. Para produzir produtos cerâmicos de cor clara, é preciso usar areia com baixo teor de ferro, já que o ferro confere a esses produtos uma coloração avermelhada, típica aí das cerâmicas vermelhas ou lajotas. Além dos três minerais descritos anteriormente, diversos outros componentes são usados na produção de produtos cerâmicos, tais como o bórax, a barrilha, a fluorita, a própria alumina, o magnésio e o calcário. Como vimos anteriormente, basicamente todos os produtos cerâmicos são feitos pela combinação de quantidades adequadas de argila, feldspato e areia, que são seus componentes principais. No entanto, para que o produto final adquira as características necessárias, é preciso realizar o aquecimento desses produtos até a temperatura de queima. Essa temperatura pode variar de 700 a 2000 graus Celsius e são responsáveis por várias reações químicas. Inicialmente, então, nós temos a desidratação ou perda de água de cristalização, que ocorre em torno de 150 a 650 graus Celsius. A seguir, nós temos a oxidação do ferro 3 e da matéria orgânica, que ocorre entre 350 e 900 graus Celsius. Seguido da calcinação, que ocorre entre 600 e 900 graus Celsius. E, por fim, a formação de silicatos, que ocorre em temperaturas superiores a 900 graus Celsius. Para representar esses processos, nós temos aqui como exemplo o aquecimento da caulinita, que se inicia aí
em torno de 600 a 650 graus Celsius com a etapa de desidratação ou perda da água de cristalização da minha caulinita, formando então a alumina e a sílica, liberando então a água de cristalização. Se essa temperatura for aumentada para 940 graus Celsius, nós temos então a transformação da alumina amorfa em alfa-alumina, que tem como característica ser cristalina. Se essa temperatura for aumentada mais um pouco aí para 1000 graus Celsius, nós temos então a combinação da sílica com a alumina para formar a molita. Então nós temos a caulinita, que é uma combinação de sílica com alumínio, sofrendo aquecimento a 1000 graus Celsius, formando então a molita, e ainda com residual de sílica. A presença de compostos fundentes nessa etapa tende a baixar ainda mais a temperatura de formação da molita, o que é interessante para o processo, já que com uma temperatura menor, formação da molita, nós temos aí uma economia de energia. Por fim, em temperaturas maiores do que 1000 graus Celsius, nós temos a conversão da sílica remanescente em cristobalita cristalina. Na prática, uma massa cerâmica real contém muito mais ingredientes e, portanto, as reações químicas envolvidas são muito mais complexas. Já o corpo cerâmico é composto por uma matriz vitrificada e cristais de molita e cristobalita. Essa matriz vitrificada é formada pelo processo de vitrificação durante o aquecimento. O grau de vitrificação depende das quantidades relativas de óxidos refratários e fundentes presentes na composição, da temperatura e do tempo de aquecimento. A fase de vitrificação é, portanto, fundamental para o processo de produção dos materiais cerâmicos, uma vez que ela atua como um ligante na porcelana e lhe atribui transparência. Contudo, uma vitrificação muito intensa destrói a qualidade dos refratários. A partir, portanto, do grau de vitrificação ou da progressiva redução da porosidade, é possível classificar os produtos cerâmicos em cerâmicas com diversos graus de vitrificação, como a cerâmica branca, cerâmicas com pouca vitrificação, são os refratários ou produtos cerâmicos, produtos estruturais cerâmicos, e por fim, cerâmicas com vitrificação completa, que são os esmaltes ou vidros. Bem, nossa aula de hoje era isso, né? Nós então temos aqui como atividade online de nível 1, a atividade 1 e 2, página 50, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 1º de maio de 2018. Nós temos também a postagem de atividades de nível 3, referente ao capítulo 3, página 51, questões 1 a 9, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos, também do dia 1º de maio de 2018. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula.